Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PCNP Antônio, dos anos iniciais. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para mais uma formação EMAI. Estou na companhia das minhas colegas PCNPs também dos anos iniciais, Carla e Lília. E hoje, na nossa conversa, nós abordaremos sobre resolvendo situações problema do campo multiplicativo. Aqui nós temos a nossa equipe do núcleo pedagógico, como dirigente de ensino Leste 2, a professora Geni Delmiro, as supervisoras, professora Yara Barbie e professora Edna Maria Michelini, o nosso supervisor ponto focal, professor Edson Raimundo, o nosso diretor do núcleo pedagógico, professor Samuel Primo e a equipe de PCNPs dos anos iniciais, os professores Antônio, Carla e Lília. Dando prosseguimento, vamos agora para os objetivos da nossa conversa de hoje. Aprofundar o conhecimento que envolve resolução de situações problema. Apontar as habilidades essenciais envolvendo as situações problema do campo multiplicativo nos materiais de recuperação e aprofundamento. Evidenciar as boas práticas da rede dentro da unidade temática Números, por meio de apresentação da professora Cleide Mara. Dando prosseguimento, agora nós iremos para o nosso momento de reflexão. Nesse momento, eu irei fazer a leitura de duas questões e depois a gente pede que o PC pause o vídeo por 10 minutos e faça essa reflexão junto com os professores aí na escola, ok? A primeira pergunta: é possível abordar o objeto de conhecimento, multiplicação, em qualquer série dos anos iniciais? Segunda pergunta: qual é a relação entre o ensino de multiplicação e divisão? Então, nesse momento, eu peço que vocês, PCs, pausem o vídeo por 10 minutos e já retornamos. Voltando, pessoal, eu tenho certeza que vocês realizaram boas reflexões e agora nós iremos trazer o conceito relacionado com aquelas questões que nós vimos no slide anterior. Então, será que a gente tem que ensinar a multiplicação desde os primeiros anos, né, ali do ensino fundamental, no caso, nos anos iniciais? Bom, a multiplicação, a gente sabe que ela está em todo lugar. Ela faz parte do contexto social. E se a escola ela está inserida nesse contexto e as crianças que ali estão, elas vêm já desse contexto, certo? Então, quando a gente pensa em uma aula significativa, onde tudo aquilo que os estudantes aprendem eles utilizarão na sua vida social, então sim, se a multiplicação está em todo lugar, a gente deve trabalhar a multiplicação desde, né, os primeiros anos dos anos iniciais, ou seja, desde o primeiro ano. Por quê? Como a gente sabe, no ato de comprar um sapato, ou até mesmo calcular o valor de uma passagem de transporte coletivo para mais de uma pessoa, podemos usar a multiplicação. Então, por isso, ela é tão importante em nosso cotidiano. Tá bom, pessoal? Então, sim, dá para trabalhar e nós temos que nos atentar e trabalhar a multiplicação desde o início ali dos anos iniciais. Aqui nós temos uma foto, né, de uma professora trabalhando no campo multiplicativo, uma escola da nossa rede. A gente sempre gosta de trazer fotos relacionadas com as escolas da nossa rede. Então, aqui nós temos, ó, no canto direito da tela, a professora Jéssica,
da Escola Estadual Dom Bernardo O'Higgins, ok? Nesse próximo slide, nós vamos falar um pouquinho da relação entre adição e multiplicação. A gente sabe que no senso comum, às vezes, com uma ideia equivocada, a gente trata a multiplicação como sendo uma soma, de partes iguais. Porém, a gente sabe que a multiplicação, ela não tem o conceito de juntar. O conceito da multiplicação é o que? É um conceito distributivo, onde nós distribuímos várias partes e ao juntarmos essas partes, nós chegamos no produto, ok? Então aqui, ó, o senso comum trata a ideia da multiplicação, o quê? Como sendo de adição de parcelas iguais. No entanto, a conexão entre multiplicação e adição está centrada no processo de cálculo da multiplicação. O cálculo da multiplicação pode ser feito usando-se a adição repetida, porque a multiplicação é distributiva em relação à adição. Foi o que eu acabei de falar. Então, sabendo dessa diferença dos conceitos da adição e da multiplicação, desculpa, o raciocínio multiplicativo é diferente do raciocínio aditivo e é importante conhecermos e diferenciarmos as características de cada um, ok? E é pensando nisso que nós trouxemos essa formação para complementar a formação da semana anterior, né? Aliás, das semanas anteriores, né, referente à semana C anterior a essa, que nós abordamos o campo conceitual aditivo, ok? Dando prosseguimento, vamos falar um pouquinho do multiplicando além do algoritmo. Por quê? Nós sabemos que aprender sobre adição, subtração, multiplicação e divisão requer o quê? Aprender muito mais do que procedimentos de cálculo, algoritmos. A gente tem que incentivar que o nosso estudante ele pense, ele desenvolva o raciocínio crítico. Como nós podemos perceber aqui no canto direito, nós temos mais uma boa prática, né? A professora Auri, da Escola Estadual Professor Breno de Grado. Ela está trabalhando ali com a estudante frações, que tem a ver com o campo multiplicativo. Só que olha que bacana, ela está trabalhando de forma concreta. Por quê? Para a criança entender o conceito das frações e não somente memorizar. Quando nós pegamos os números, né, em formato de frações, nós temos lá, por exemplo, um meio, um quarto, e às vezes a criança até ela entende, mas será que ela compreendeu? Então, quando nós trabalhamos no concreto, vamos dar o exemplo ali da foto, nós pegamos essa pizza, né, cortamos ela no meio e mostramos ali para a criança, ó, isso aqui representa um meio, ou seja, peguei um inteiro e dividi em duas partes iguais. Um quarto, a gente corta ali a pizza em quatro partes e a criança entende, ah, por isso que é um quarto. Eu peguei uma parte de quatro partes, né, cortadas de um inteiro, no caso ali de uma pizza inteira. E depois, quando a criança vai avançando, ano a ano, ela vai para o terceiro, quarto e quinto ano, na hora de comparar frações, né? Qual fração é maior, um meio ou um quarto? A criança já compreendeu, ela vai saber que um quarto é menor do que um meio. E por quê? Porque ela vai associar. Quando a gente pega um meio, a metade, né, o pedaço da metade é maior do que o pedaço de um quarto. E quando a criança ela aprende de forma mecânica, ela ainda não compreendeu isso, às vezes ela pode fazer a confusão de achar que um quarto é maior do que o meio, por associar o número 4 maior do que o número 2, no caso dos denominadores das frações. Tudo bem? Ok? Então, só para terminar aqui esse slide, vou terminar a leitura, ok?
Mais do que destreza no fazer contas e habilidade nas técnicas operatórias, espera-se que os alunos compreendam o que fazem e construam os conceitos envolvidos nessas operações. Ok? Foi tudo que eu acabei de explicar, tudo bem? Dando prosseguimento. Bom, agora nós iremos continuar na relação entre adição e multiplicação. Por quê? Para nós sabermos diferenciar cada um. Então, no raciocínio aditivo, nós vamos voltar um pouco na última formação que nós tivemos, né? E vamos falar um pouquinho lá daquelas estruturas aditivas que geram, né, 6 relações básicas. O raciocínio aditivo, ou seja, o todo é igual à soma das partes. Se quisermos saber qual o valor do todo, somamos as partes. Então, 3 mais 4 é igual tararã. Aqui nós temos um fato de composição, né? Lembram? Se quisermos saber o valor de uma parte, subtraímos a outra parte do todo. 7 menos 3 é igual, certo? Aqui nós podemos pensar lá naquela relação básica de transformação com uma das partes desconhecidas. Se quisermos comparar duas quantidades, analisamos que parte da maior quantidade sobra se retirarmos dela uma quantia equivalente à outra parte. 4 menos 3 é igual a 1. Então, voltamos lá para a relação básica de comparação. Tudo bem? Vocês viram? O raciocínio aditivo, ela tem a ver com juntar, perder, ganhar. Não tem esse conceito distributivo, é essa a diferença. Porque quando nós pensamos no campo multiplicativo, a gente sabe que o campo multiplicativo trabalha a multiplicação e a divisão. Então, quando nós pensamos em multiplicação, nós devemos pensar no quê? Que para solucionarmos algum problema de multiplicação, nós, na verdade, estamos distribuindo várias partes e ao somarmos, né, ao realizarmos essa conta distributiva, nós chegaremos ao produto, no caso, o resultado. E é isso que nós vamos nos aprofundar agora. Prosseguindo, ainda falando então da relação entre adição e multiplicação, nós temos aqui no canto direito mais uma boa prática, né, das escolas da nossa rede. Inclusive, nós agradecemos todo esse material que nós estamos recebendo. Muito obrigado, viu? Todas as escolas aí envolvidas. E aqui nós temos a foto da professora Kátia, da Escola Estadual Antônio José de Sucre, ok? Vamos falar um pouquinho agora, então, desse raciocínio multiplicativo. Nós temos no raciocínio multiplicativo uma relação fixa entre duas variáveis, duas grandezas ou duas quantidades. Qualquer situação multiplicativa envolve duas quantidades em relação constante entre si. Exemplos. Uma caixa de bombons contém 15 bombons. Quantos bombons há em 6 caixas? Então, nós temos as variáveis, o número de caixas e número de bombons. Enquanto nós ainda não resolvemos a situação problema, o 15 e o número 6, que é o número de caixas e o número de bombons, são variáveis. Quando nós decidimos, não, cada caixa terá 15 bombons. Pronto, agora nem tudo são variáveis. Por quê? Nós temos a relação fixa. E qual é a relação fixa? Que a cada caixa nós teremos 15 bombons. Viram essa relação fixa? E é onde nós conseguimos distribuir. Então, 6 caixas, 15, 15, 15, 15, distribuímos, realizamos o cálculo para chegarmos ao produto. Essa é a multiplicação. Então, o conceito dela é diferente da adição. É aqui que nós gostaríamos de chegar. Tudo bem? Prosseguindo, vamos agora para o referencial teórico, para terminar aqui a minha parte, tudo bem? Depois eu irei passar a palavra
para a PCNP Carla, que dará continuidade à nossa formação de hoje. Então, segundo o francês Vernon, 1990, ele considera o campo conceitual como um conjunto de problemas ou situações, cuja análise e tratamento requer vários tipos de conceitos, procedimentos e representações simbólicas, os quais encontram-se em estreita conexão uns com os outros. Assim como no campo aditivo, pessoal, né? Segundo o francês Gerard Vernon, também é possível a gente dividir o campo multiplicativo em partes, em conceitos. E por que é legal isso? Porque dividindo o campo multiplicativo em categorias, essa organização ela possibilita nós trabalharmos o campo multiplicativo já nos primeiros anos do ensino fundamental. E é justamente nessa divisão em categorias, nesses conceitos, que eu passarei a palavra para a PCNP Carla, que ela trará esses conceitos para nós, ok? Nesse exato momento, continuando essa nossa conversa. Pessoal, muito obrigado. Eu ainda retorno para me despedir, ok? Um grande abraço. Carla, passa a palavra. Obrigada, Antônio. Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês em mais uma gravação de ATPC-MAI e dando continuidade ao que vocês estão conversando com o Antônio a respeito da diferenciação entre o campo aditivo e o campo multiplicativo, conheceremos também os conceitos importantes do campo multiplicativo. Pode passar, Antônio, por favor? Bom, é importante sabermos que até o quinto ano do ensino fundamental, os estudantes eles precisam conhecer esses conceitos, tá? Nós elencamos eles aqui na nossa formação e vamos tentar explicar para vocês aí de uma maneira mais didática, tá? O primeiro deles é a proporcionalidade. Com a proporcionalidade, a criança ela percebe a regularidade entre os elementos. Vamos ver aqui no exemplo. Olha, Luana, ela comprou 9 pacotes de figurinhas. Cada pacotinho tinha as 5 figurinhas. Qual é o total de figurinhas de Luana? Então, nós sabemos a quantidade de um pacote, porém nós não sabemos a quantidade de 9 pacotes. Daí o que nós precisamos saber? O que é proporcional a esses 9 pacotes. O segundo exemplo aqui é com o abacaxi. Um abacaxi, ele custa R$ 5. Quanto custarão 3 abacaxis? Então, eu também, novamente, uso a proporcionalidade. Eu vejo que é proporcional a 1. Então, 1 eu sei que é 5, mas 3 eu vou ter que ver o quê? A proporcionalidade entre eles. Pode passar, Antônio, por favor? Outras características desse campo são que a ideia de soma sucessiva das parcelas iguais da adição, da multiplicação. Então, como o Antônio falou no início da fala dele, nós muitas vezes nos equivocamos dizendo que a multiplicação é uma sequência da adição, né? Então, que elas são ali paralelas. Nós vamos estudar através desse material que isso não acontece, tá? Que a multiplicação, ela tem campos conceituais distintos. Porém, na proporcionalidade, existe, sim, a soma sucessiva de parcelas iguais. Então, quando eu me refiro à adição dentro da multiplicação, eu estou me referindo a um campo conceitual dessa área, tá? E ela relaciona duas grandezas, tá? Então, há uma regularidade entre os elementos das duas grandezas que se mantém constante. No caso lá do exemplo da situação problema, nós temos aí o quê? Os pacotes e as figurinhas. Eu tenho que observar a regularidade de um pacote para eu descobrir a quantidade de 9 pacotes, certo? Pode passar, Antônio, por favor? Bom, o próximo conceito importante é o conceito de comparação, tá? A própria palavra, ela já nos dá indício do que é esse conceito, que é comparar. Quando eu estou comparando algo, eu estou relacionando isso a algo de maneira igual ou de maneira para ver o que é a diferença entre isso, esses dois elementos. Vamos ver aqui na situação problema. O Paulo, ele tem 10 bombons e a Lia, ela tem o dobro dessa quantia. Quanto tem Lia?
Se vocês observarem, se nós interpretarmos juntos essa situação, nós estamos fazendo o que nesse momento? Nós estamos comparando a quantidade que Paulo tem com a quantidade que Lia tem. Eu sei a quantidade de Paulo, que são 10, mas o que o problema ele me provoca aí a descobrir a quantidade de Lia? Ele só me dá um indício do quê? Que ela tem uma quantidade maior, que é o dobro do que Paulo tem. Daí é importante também trabalhar essas questões, dessas palavrinhas matemáticas, quando eu estou trabalhando situações, problemas, tanto do campo aditivo quanto do campo multiplicativo, tá? Outro problema que nós temos aqui é o seguinte: Marcelo, ele tem 27 cards e o seu primo Léo tem 3 vezes mais. Aqui eu já usei o quê? A palavrinha vezes aqui para estar identificando, tá? Quantos cards tem Léo? Ou seja, eu estou fazendo um comparativo entre a quantidade dos cards de Marcelo em relação à quantidade dos cards de Léo, tá? Se vocês observarem, nos dois problemas, as características dessa questão de comparação, ela sempre vem associada a essas palavras, né? A ideia de dobro, a ideia de triplo, a ideia de metade ou a ideia de terça parte, tá? Haja visto que, quando estamos trabalhando o campo multiplicativo, nós não falamos somente a respeito de multiplicação, como o Antônio já citou anteriormente, tá? Então, proporcionalidade é aquilo que é proporcional, tá? Então, eu vou o quê? Acrescentando sucessivamente. Agora, quando eu estou comparando, não, eu vou ter que fazer uma representação entre esses dois elementos que aparecem no problema. Pode passar, Antônio, por favor? Além disso, nós temos a configuração retangular. É um conceito do campo multiplicativo que, inclusive, aparece muito no nosso material EMAI, né? Quando nós estamos avançando as habilidades pertinentes ao ano série, nós vemos muito dessas situações no nosso próprio material utilizado na rede, tá? Então, o que acontece aqui na configuração retangular? Essa ideia de multiplicação, ela organiza os elementos a serem multiplicados em forma de um retângulo, por isso esse nome, tá? Aqui nós colocamos uma situação problema do qual eu posso estar representando ela através de um esquema, que eu coloquei um desenho, ou eu também posso estar fazendo o cálculo. Vamos ler? Na apresentação do Dia da Família, as cadeiras foram colocadas no pátio e dispostas em 7 fileiras e 8 colunas. Quantas cadeiras há no pátio? Então, quando eu estou trabalhando a configuração retangular, eu posso fazer através do esquema. Cada coluna aqui representa o quê? Uma fileira de cadeiras, né? Então, eu tenho ali as 7 fileiras, elas organizadas em 8 colunas. E também posso fazer o quê? O cálculo, como nós colocamos aqui no slide para vocês a resolução. Eu tenho 7 fileiras e eu tenho 8 colunas. O que eu posso estar fazendo? Multiplicando esses dois valores para obter o total de cadeiras que há no pátio, tá? Então, esse também é um conceito importante do campo multiplicativo. Pode passar, Antônio, por favor? Aqui tem mais um exemplo de configuração retangular que nós trabalhamos, inclusive, quando nós estamos trabalhando área. Então, vocês veem que as unidades temáticas, elas se conversam, tá? Então, aqui eu dei o exemplo, olha, qual é a área do retângulo cujos lados medem 6 por 9 centímetros. Então, eu estou trabalhando área, mas eu também estou enfatizando um conceito importante do campo multiplicativo. Por quê? Porque eu vou ter que calcular o comprimento pela largura para poder chegar no valor dessa área desse retângulo. Se ele tem 6 de largura, né, 9 por largura, de 6 de comprimento, é só eu multiplicar esses dois valores que eu chego ao total de 54 centímetros, tá? Então, até nós frisamos aqui no slide que os problemas desse tipo, eles costumam explorar a leitura de linhas por colunas, né? E nós vemos isso bastante lá no material do EMAI, principalmente. Você pode passar, por favor, Antônio? E além da proporcionalidade, da comparação e da configuração retangular, nós temos também o quê? O campo conceitual combinatório, é a análise combinatória, né? E que às vezes ela
parece ser fácil, mas às vezes ela é bem complexa, tá? Por quê? Porque a análise combinatória é uma parte da matemática que ela estuda o método de técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem, mas ela também faz parte do campo multiplicativo, tá? E o princípio fundamental da contagem é o quê? É multiplicar o número de opções entre as escolhas e o que são apresentados. Então, vamos ver a situação para nós podermos entender? Leia, ela tem duas saias. Ela tem uma saia preta, que foi classificada como P, e uma saia branca, que foi classificada como B. E ela tem 3 blusas. Ela tem uma blusa rosa, uma blusa azul e uma blusa cinza. E aí foi perguntado de quantas maneiras diferentes a Leia pode se vestir. Aqui, para a resolução, eu criei o esquema da tabela. Então, eu fui combinando a quantidade de saias pretas com a quantidade de blusas rosas, azuis e cinzas, tá? Para dar a quantidade aí, tá? Então, nós conseguimos montar, se vocês observarem na tabela, 6 combinações. Mas isso também pode ser resolvido dentro do campo multiplicativo. Se eu tenho 2 modalidades de saia e eu tenho 3 modalidades de blusa, eu posso também multiplicar, tá? Então, a resposta seria que é possível realizar essa combinação de 6 maneiras diferentes. Nós vemos esse tipo de atividade mais nos materiais do quarto e do quinto ano, mas é importante nós trabalharmos a questão combinatória, porque como todo o material da rede, né, e como toda a proposta do currículo paulista, tá, para matemática, esses conceitos, eles vão intensificando o seu grau de conhecimento ao longo dos anos, então é uma espiral. A criança ela vai aprender essa relação combinatória mais simples agora nos anos iniciais, mas posteriormente, no sexto e sétimo ano, vai vir de uma maneira mais gradativa, para que ela venha o quê? Aprofundar esses conhecimentos. Então, é importante nós conhecermos que, quando eu estou trabalhando uma análise combinatória, eu também estou trabalhando um conceito importante deste campo. Você pode passar, Antônio, por favor? E características deste campo conceitual que é o combinatório são situações que envolvem a necessidade de verificar as possibilidades de combinar elementos de diferentes conjuntos. Então, vamos retomar, então, o que nós aprendemos até agora. Proporcionalidade é aquilo que é proporcional, ou seja, eu tenho uma regularidade no problema e eu vou achar o que é proporcional àquela regularidade que já me deu a indicação. Combinatória, comparação, eu vou comparar um valor em relação ao outro para descobrir aí o total, tá? Quando eu estou trabalhando configuração retangular, eu vou trabalhar com situações em que envolve o quê? Um cálculo dentro de um retângulo. Quando eu estou trabalhando a combinatória, eu estou combinando aí informações para ver as possibilidades que eu posso ter através dessas combinações, tá? E, além disso, como nós conversamos no início dessa formação, a multiplicação, ela não está atrelada apenas à contínua de vezes, né, popularmente dizendo. Nós sabemos o quê? Que quando estamos tratando do campo multiplicativo, isso implica em multiplicação e em divisão. Então, nós temos mais um conceito importante do campo multiplicativo. Você pode passar, Antônio, por favor? Então, esse conceito, agora tratando da divisão, é a divisão por distribuição, que é a divisão equitativa. O que é algo equitativo? A palavra equitativa ela é um adjetivo, tá? Então, ela se refere ao quê? Aquilo que é equivalente ou igual. Então, se eu estou falando de divisão equitativa, eu estou falando de uma divisão de parcelas iguais. E aqui nós colocamos uma situação problema para evidenciar essa divisão de parcelas iguais. Olha, Manuela pagou R$ 24 por 3 barras de chocolate. E a pergunta desafiadora do problema é: quanto custou cada barra? Então, o que eu vou ter que fazer para resolver esse problema? Primeiro, eu preciso interpretar, mas isso a Lilian vai relembrar com vocês na próxima aula, tá? Nós temos aí a quantidade de barras que a Manuela comprou, que foram 3, e o valor que ela pagou pelas 3. Porém, eu não sei o valor de uma barra. Então, o que eu preciso fazer? Dividir esse montante, que é o valor total, né, em 3 para descobrir o valor de cada barra. Então, eu faço uma divisão.
Cada barra custou R$ 8. Então, nesse tipo de divisão, todos recebem a mesma quantidade na ação. Daí o nome equitativa. Por quê? Porque é uma divisão de partes iguais. Você pode passar, Antônio, por favor? Bom, o que é importante, sabendo aí desses conceitos importantes do campo, é importante a gente lembrar que há situações, problemas que não podem ser resolvidas apenas pela aplicação de uma operação, de um algoritmo. Então, a criança ela pode estar utilizando esquemas, ela pode estar utilizando desenhos. Nesse momento, a socialização é muito importante. A construção do conhecimento dentro desse campo conceitual ela é essencial, tá? Problema de vezes não é só o quê? Eu somar as parcelas lá para descobrir. Então, assim, multiplicar não é só somar as parcelas. Então, muitas vezes as crianças não entendem as situações problema, porque o professor ele ainda não se apropriou de entender o campo conceitual, tá? Mas isso não quer dizer que eu, sabendo o campo conceitual, vou ter que aplicar necessariamente a fórmula. Eu posso o quê? Eu vou ter que demandar tempo, como diz na próxima frase, ó, há situações, problemas que demandam tempo para se ler e compreender o que se pede no problema. Então, demanda-se tempo de estudo, demanda-se estratégia do professor, tá? E podem ser resolvidas de maneiras diferentes, tá bom? Na organização do trabalho de sala de aula, gente, é muito importante a escolha de problemas que cumpram esse papel, né, de propiciar oportunidades aos estudantes de entenderem diferentes significados da multiplicação, tá? Então, nós falamos isso na nossa formação do campo aditivo, estamos reforçando novamente, porque nós temos que oportunizar o desafio, mas um desafio adequado para cada ano e série, tá? E a variedade de propostas didáticas, ela vai fazer com que, ela vai fazer que garanta aí o conhecimento dentro dos campos, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Eu estou querendo dizer que a socialização, a troca de ideias, a proposta de diferentes situações, problemas aí para as crianças, essa variedade, a construção disso, o tempo levado para estar se fazendo todo este processo, ela vai estar gerando o que para a gente? A construção gradual do conhecimento, que é uma frase que nós temos falado e enfatizado em todas as nossas formações, tá? Só para relembrar, nós vamos agora estudar e relembrar como nós podemos desdobrar aí um problema, as estratégias que nós podemos usar para essa interpretação, tá? Porque muitas vezes a criança conhece o cálculo, ela tem uma estratégia, mas ela não consegue interpretar. Mas aí é um assunto que eu vou passar a palavra para a Lilian, para ela continuar conversando com vocês. Lilian? Obrigada, Carla. Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho de hoje com situações e problemas no campo multiplicativo. Você pode passar, por favor, Antônio? Aí nós vamos pensar neste momento. Para se resolver um problema, é importante, primeiro, compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano, fazer o retrospecto ou a verificação desse plano. Eu vou fazer uma comparação, porque todo tipo de problema nós temos essa sequência, né, de resolução, e para os nossos alunos, quando eles vão fazer uma arte em casa, uma criança vai brincar e precisa decidir como fazer isso, eles também resolvem como vai ser feito dessa maneira, né? Então, eles compreendem ali o que eles vão fazer, eles elaboram aquele plano para aprontar aquela arte, executa, e aí depois eles esperam só para ver o resultado, né? Se deu certo do jeito que eles queriam. Então, as situações, problemas, elas acontecem durante o dia de todo mundo, né? E na matemática, ela também tem a resolução de uma forma, desde que você entenda, né? Você consegue estar resolvendo isso melhor. Você pode passar, por favor, Antônio?
Bom, agora nós vamos falar sobre as atividades no nosso material do Aprender Sempre, né? Eu gosto sempre de ressaltar a importância do trabalho nas nossas escolas com o material que é muito rico, desenvolvido pela SEDUC, né? E nosso Aprender Sempre, ele está embasado nas habilidades que nós precisamos desenvolver com os nossos alunos, né? Essa primeira atividade que nós vamos falar é sobre a habilidade EF02-MA07, que encontra-se no Aprender Sempre do segundo ano, volume 2, a sequência didática 3, na aula 4. E ela fala resolver e elaborar situações-problema de adição de parcelas iguais, por meio de estratégias de formas de registros pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e ou material manipulado, levando à construção do significado da multiplicação. Você pode passar, por favor, Antônio? Então, vamos falar agora das habilidades, como elas vão funcionar aí dentro do nosso material. Aí, nessa atividade do segundo ano, na sequência didática 3, nós temos a atividade que fala sobre a hora de multiplicar, né? E aí a primeira atividade, ela fala, ajude a turma da professora Aline a resolver o seguinte problema. Se uma cadeira da nossa sala tem 4 pernas, quantas pernas terão 3 cadeiras? Esse aluno vai usar das estratégias, né, que ele desenvolveu, mesmo no segundo ano, eles estão preparados para isso, né? E vão utilizar a orientação do professor, porque o material do professor, ele dá sugestões e dá uma orientação também de como poderia acontecer essas atividades. Aí, na sequência, ele fala assim, ó, complete a tabela com o número de pernas de cada quantidade de cadeiras. Em seguida, escreva uma adição que represente cada situação. Então, aí na tabela o aluno tem o número de cadeiras, o número de pernas que tem cada cadeira, e aí como acontece essa adição, né? Para que ele entenda a adição de parcelas na multiplicação. Então, ele vê lá, 2 cadeiras são 8 pernas, já que cada cadeira tem 4 pernas. Então, 4 mais 4 é igual a 8. E ele vai desenvolvendo estratégias para chegar até aí. Quando a atividade apresenta, por exemplo, uma coisa concreta para eles, que é a cadeira, a dele, a do colega, é muito mais fácil para essa criança entender e desenvolver essa situação problema. Você pode passar, por favor, Antônio? Essa próxima habilidade, ela está no Aprender Sempre do terceiro ano, volume 2 também, sequência didática 2, aula 8, tá? Que é a EF 03MA07. Ela fala em resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com o significado de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Vamos ver como que isso acontece na atividade. Por favor, pode passar, Antônio? Aí, nós temos a apresentação da atividade, tá? Que está aí na página do material do professor, tá? E aí ela fala, resolvendo problemas com bolinhas de gude. O que a criança vai aprender nessa aula, né? Nessa aula, vamos resolver problemas que envolvam quantidades de bolinhas de gude. E aí tem uma situação colocada para ele. Roberto encontrou a caixa de bolinhas de gude do seu irmão. Ela passou a tarde de sábado brincando com elas, organizando-as de diferentes maneiras. Ela usou uma quantidade diferente de bolinhas para cada vez. Veja a disposição das bolinhas e responda aos itens abaixo. E aí tem uma situação posta aí nas bolinhas que você vai poder trabalhar colunas, horizontal, vertical, né? A quantidade dessas bolinhas é uma situação problema posta para o aluno, onde ele também consegue visualizar
né, através da imagem e através de concreto, até que o professor assim desejar. Você pode passar, por favor, Antônio? Nessa próxima habilidade, nós estamos com o material do 4º ano, no volume 2, frequência didática 1, as aulas 4 e 5. E essa aula, ela é bem interdisciplinar, né? Porque o aluno aí, além de ler e interpretar, né? E ele também tem a situação problema para resolver. Então, ele vai fazer aí, ó, a habilidade EF03, é uma habilidade do 3º ano, ou seja, nós estamos trabalhando a recuperação, né? Aprofundando na recuperação deles. EF03, MA07, que fala em resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 com significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. E aí, você pode passar, por favor, Antônio? Bom, aí na atividade, eles vão falar sobre frutas típicas da região Nordeste. E o que o aluno vai aprender aí? Nessa aula, vamos aprender a utilizar diferentes estratégias para resolver problemas, né? Então, o aluno tem uma imagem aí com um texto colocado, onde ele vai ler e interpretar, e tem a situação, problema colocado abaixo. No pomar da senhora Maria José, podem ser encontradas várias frutas, algumas das quais são originárias da região Nordeste, como o araçá e o jumbo. Muitas crianças vão falar que não conhecem, né? São frutas que encontramos aqui até, mas é muito difícil, não é uma fruta de habitual, né, com os alunos. Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós temos os questionamentos da situação posta, né? O primeiro questionamento fala: o senhor Paulo quer comprar 2 dúzias de jambo. Qual ou quais modelos você recomendaria à senhora Maria José para acomodar as frutas? Então, você pensa em como você vai acomodar essas frutas numa caixa, como você vai colocá-las, né? Você tem situações, tem uma situação que apresenta o aluno, onde ele vai imaginar colocar isso dentro da caixa, como ele vai fazer. São várias situações apresentadas aí na sequência, né? Onde ela fala, na segunda, ela fala: Lígia e Adriano compram 5 caixas completas de frutas. Quantas frutas eles compraram? Na próxima fala: a senhora Maria José completou 4 caixas de araçá para atender um pedido. Quantas frutas foram colocadas nessas caixas? E na última aí apresenta quantas frutas são necessárias para completar 2 caixas de frutas. E o aluno vai utilizar de estratégias que ele já desenvolveu, e aí eu falo novamente na importância das sequências ser trabalhadas no 1º, 2º, 3º, 4º, até o 5º ano. Porque ele já desenvolveu essas habilidades para que ele chegue aí anteriormente também, né? Em outras atividades de complexidades menores, né? Quando ele chegar numa atividade com essa complexidade, ele já tem essa habilidade sobre a atividade mais facilitada, né? Você pode passar, por favor, Antônio? E aí vamos ao 5º ano, né? Aí no 5º ano ele vai, é uma atividade que está no volume 2, a sequência didática 1, nas aulas 3 e 4. E ela vai falar EF04, MA07. Ela vai falar sobre resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha, no máximo, 2 algarismos, envolvendo o significado de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. E também
vai trabalhar na mesma atividade a habilidade EF05MA08, que fala sobre resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, um multiplicador natural e divisor natural e diferentes de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, e aí nós temos a atividade apresentada na aula 3 e 4, nas aulas 3 e 4, organizando a festa de aniversário, né? E aí essa atividade vai falar da Camila, que tem uma festa de aniversário que ela quer convidar algumas pessoas, são 80 pessoas que ela quer convidar, e ela precisa comprar esses convites para essas pessoas, e ela foi a uma loja. Na loja que ela foi, para comprar os convites, ela percebeu que os convites são divididos em pacotinhos com 10 unidades cada pacote. E aí ela tem uma situação colocada para ela resolver. Quantos pacotes de convite ela vai precisar comprar para convidar as 80 pessoas que ela pretende, né? Ela pode resolver isso de diversas maneiras, né? E o professor direcionando essa conversa vai ajudá-la bastante, colocando isso próximo da realidade dela. Então, quando a Camila pensa em um pacote que contém 10 unidades de convite, aí ela vai pensar, bom, 2 pacotes, então eu terei 20 convites. E aí ela vai pensando gradativamente até chegar nos 80 convites. E aí ela pode chegar aos 8 pacotes com 80 convites, simplesmente colocando de 10 em 10 aí, né? Mas ela também pode pensar na soma desses pacotes. E cada pacote tem 10 convites, eu preciso de 10, mais 10, mais 10, mais 10, até eu chegar aos 80, né? E aí eu teria 8 pacotes. E também teremos a situação do aluno que vai pensar, nossa, se eu tenho 80 convidados, cada pacote tem 10 convites, então se eu dividir 80 convites que eu preciso por 10, eu vou ter 8 pacotes, né? Então, são situações colocadas que, de acordo com o nível de habilidade que esse aluno tem e o desenvolvimento dele dentro do tema da multiplicação, ele vai resolver com uma maior ou uma menor facilidade, enfim. Para isso, nós temos um material ajudando esse direcionamento do professor. Bom, agora nós aprofundamos, né, falamos sobre os conhecimentos nas resoluções de problemas aí, já falamos, já apontamos algumas habilidades. Então, nós vamos apresentar um material de uma professora da nossa rede, né, que é a professora Cleide Mara, da Escola do Silêncio, que vai apresentar isso na prática, ela vai nos agraciar. E eu já parabenizo a professora e agradeço a todos os professores que estão enviando também material para a gente, para que nós tenhamos um material para apresentar da nossa diretoria, né? E isso é bem legal e a gente procura sempre estar apresentando os nossos profissionais trabalhando, né? Isso é uma maneira de nós parabenizar a todos os professores da rede, tá bom? Você pode passar, por favor, Antônio? Eu sou a professora Cleide, do terceiro ano C, e hoje nós vamos resolver uma situação-problema do campo multiplicativo, aonde o objetivo é compreender o conceito da multiplicação através da resolução de problemas em materiais manipuláveis. Alice, Ana está fazendo rosquinhas para vender. Ela guarda as rosquinhas em caixas
Em cada caixa há 2 rosquinhas. Já recebeu 2 encomendas. A primeira encomenda terá que entregar 7 caixas iguais. Quantas rosquinhas ela irá fazer? E a segunda encomenda é de 9 caixas. Qual o total de rosquinhas? Então, na primeira encomenda, Alice, ela terá que entregar 7 caixas iguais. Como é que você fez? Pode explicar para a professora, tá? Como é que você fez, Alice? Me mostra. Pode falar. Eu tô contando. Então, como é que você contou? Me mostra. De 2 em 2. Vai. Peraí, deixa eu contar aqui primeiro que eu vou ficar. Pode contar alto. É 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14. E qual a maneira que dá pra gente escrever esse cálculo? De vezes. De vezes? Muito bem. Vamos lá para Manu? Manu, como é que você fez o cálculo, a segunda encomenda? 9 caixas, sabendo que cada caixa tem 2 rosquinhas. 9 caixas. 9 caixas. Você tem que colocar 9 aqui então. Então me mostra. Nove caixas. 6. Deu 9 aqui, gente. Então me mostra como é que você fez. Ela fez. Tinha 2 rosquinhas em cada caixa? Sim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Como é que dá pra mim fazer se fosse multiplicação? Dá pra você fazer assim, ó. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Dá pra você fazer isso daqui, ó. Como? 9 vezes 2. Que dá? 18, né? Que também dá pra fazer outro tipo de mais, assim, ó. 2 mais 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você também pode fazer assim, ó. Muito bem, Manu. Muito obrigada, certinho. Parabéns. Já vou pedir um desafio. Tá, eita! Saia, como é que seria a primeira encomenda? Terá que entregar 7 caixas iguais. Cada caixa tem 2. 7 caixas. Pode falar, tá, Carla? 14. 14? Por que deu 14, Carla? Porque eu contei em 2 em 2. Você contou em 2 em 2? Sim. Muito bem, Carla. Vitória, a segunda encomenda, 9 caixas. Cada caixa tem 2.
fazer 9 vezes 2. Como é que é? Como é que você colocaria para explicar? 9 vezes o 2. E daria 18 multiplicado. E dava para fazer de 2 mais 2 mais 2. Daria para fazer assim, que também daria 18. Muito bem. Ótimo. 18. E daí eu botando 9. Como é que E um desafio rapidinho. E se cada caixa tivesse 3? 5 caixas com 3, daria quanto? 5 5 caixas com 3. Beleza. 1, 2, 3, 4, 6, 5. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto? 15. Deu 15. 15. Qual a maneira mais prática? Eu fazer uma conta de adição ou uma conta de multiplicação? Multiplicação. 5 Multiplicação. vezes 2. Ou 5 vezes 3. 5 vezes o 3. Muito bem. Parabéns. Bom dia, sou a professora Cleide, do terceiro ano C, e hoje nós iremos sistematizar uma situação-problema do campo da multiplicação, aonde o objetivo é compreender o conceito da multiplicação através da resolução de problemas. As crianças irão realizar a atividade utilizando registros pessoais para resolver os problemas com a ideia da multiplicação. Alice, como você resolveu essa situação-problema? Explica para a professora, por favor. Aqui Isso. eu fiz de 2 em 2. Como você fez? Pode explicar. Dá pra fazer de vezes e de mais. Então explica, Petro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Muito bem. E essa daqui? De 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Muito bem. Manuela, você resolveu o seu problema. Como você resolveu esses problemas? Eu resolvi ele como se fosse esse daqui eu resolvi como se fosse a tabuada do 2. A tabuada do 2? Então explica para a professora, por favor. Aqui é 7 vezes 2 lá da tabuada do 2, que deu 14, aqui Marcelo. E aqui eu já fiz demais, tipo 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, é 14. Que a gente pode fazer de 2 em 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aí aqui deu 14, aqui deu 16, porque aqui eu fiz 2 vezes o 5, que dá 10, e aqui 3 vezes o 2, que dá 6. Aí daqui deu 16. Muito bem, Manu. Muito bem. Então, temos duas maneiras de resolver essa situação-problema? Sim. Sim. E você, Carla, como que você resolveu essa situação-problema? Me explica, por favor. Essa aqui? Isso. Eu fiz 10 mais 2 mais 2 deu 14. E o outro? 5 mais 5, 3 mais 3 mais 1. Deu 14. Você fez a adição? O Antônio, eu fiz 5 mais 5 mais 3 mais 3.
Muito bem, muito obrigado, Thay. Vitória, como é que você resolveu seus problemas? Explica para a professora, por favor. Eu usei conta de vezes e de mais. Certo. Eu usei 5 mais 5 dá 10. Daí eu fiz outra continha de 5, 2 mais 2 2 mais 2 dá 4. Daí deu 14. Certo. E do Marcelo? Eu fiz só essa continha. Deixa eu ver. Se certo, 2 vezes. É que eu esqueci de terminar aqui. De 7 vezes o 2 é 14. Eu fui contando de 2 em 2. Muito bem. 2, 4, 6, 8, 10. Não. Ai, não perdi. Vai, pode falar de novo. 10, 2, 4, 6, 7, 10, 12 e 14. tá Muito ok. bem. E a última, como é que você resolveu? Eu resolvi com 3 continhas, 2 de vezes e uma de mais. Essas 3 vezes o 2 é 6. Fui contando. 1, 2, 4, 6. De 2 em 2. Daí deu 6. E eu fui fazer a outra continha do 5. 2 vezes o 5 dá 10. 10. E essa daqui eu só fui juntar o 10 mais o 6. Muito Deu bem. 16. Então a multiplicação, ela dá para resumir a adição? Você concorda? Sim. Que ela dá para resumir? Muito obrigada. Parabéns. Bom, tenho certeza que muitos de vocês se viram na professora Cleide e Mara fazendo esse trabalho também, né? Porque a gente tem certeza que muitos outros professores fazem um trabalho tão Antônio, eu vou começar de novo. Vai lá, vai lá. Bom, agradecer mais uma vez a professora Cleide Mara pela participação, pela colaboração, né, com a nossa diretoria, e parabenizar, através do trabalho da professora Cleide Mara, todos os outros professores que a gente sabe que também trabalha dentro das suas salas, né, de maneira diferenciada, e tentando levar o aluno ao entendimento de uma melhor forma, né, e cumprir as habilidades aí que esse aluno está precisando. Para finalizar, nós temos aqui uma fala bem importante e muito marcante para mim também, né? Porque quando falo em educação, nós temos um olhar assim bem carinhoso, né? Quando a gente procura o que vamos colocar para vocês aí no incentivo do trabalho. E aí, essa fala, ela diz assim: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Essa fala é de uma pessoa, né, só Piaget, Jean Piaget, que é de uma geração bem anterior, né, e que traz uma frase muito atual. Desde quando foi, né, ele falou isso, ainda é atual. Nós precisamos, na educação, ter novos olhares, né, ter uma direção de acordo com as gerações que vão se desenvolvendo, né? E isso está ligado com o que nós estamos passando hoje, né? É muito atual essa frase. E aí, com essa frase, eu agradeço, me despeço, agradeço aos meus colegas pela oportunidade, né, de desenvolvermos mais um material e aguardo ansiosa pelo próximo, que nós já estamos
tentando já deixar para vocês aí no sentido de apoio, né? Eu passo a palavra do PCNP Carla e até a próxima. Passo a palavra, Carla. Obrigada, Lilian. Mais uma vez foi um prazer estar conversando com vocês e nos encontraremos na nossa próxima TPC Maio com um novo assunto aí para conversarmos. Passo a palavra para o PCNP Antônio. Obrigado, Carla. Obrigado, Lília, também. Aliás, um grande prazer fazer companhia com essas minhas colegas PCNPs dos anos iniciais. E também muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Eu tenho certeza que esse material irá contribuir com o trabalho pedagógico de todos, ok? Um forte abraço. Até uma próxima formação EMAI. Obrigado.